Olá, bom dia. Estamos chegando ao vivo com o programa Passos em Pauta na manhã de 1º de fevereiro de 2024. Que prazer estarmos juntos, trazendo aqui informações para os nossos ouvintes em Passos e mais de 30 municípios que sintonizam 94,7. Também aos internautas que nos acompanham de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E hoje trazendo um programa bastante informativo, bastante esclarecedor. Vamos falar sobre esse tema muito importante que são as doenças do coração, né? Principal causa de morte no Brasil, disparado. E para falar sobre o assunto, nada melhor do que um especialista, ninguém melhor do que ele, doutor José Ronaldo Alves, cardiologista, diretor clínico da Santa Casa. Doutor, bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez, viu? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, atendendo o seu convite. Maravilha. Doutor, para a gente começar então esse bate-papo, como eu já disse aqui, como eu adiantei para o nosso ouvinte, essa questão aí dos problemas das doenças cardiovasculares são muito preocupantes, né? Haja vista os dados que nós temos aí divulgados pelos órgãos competentes, 264 mil mortes por doenças cardiovasculares registradas no Brasil no ano passado. Esses dados até agosto de 2023, ou seja, possivelmente foram até maiores. Eu gostaria que o doutor explicasse aqui pra gente quais são as doenças mais comuns, né, e as doenças mais graves que chegam até o seu consultório, por exemplo, que chegam até o doutor. Olha, as doenças mais frequentes são hipertensão arterial, que é um fator de risco principal para a doença cardiovascular. Então, pressão alta, diabetes, o colesterol alto. Já a pessoa que desenvolveu doença cardíaca, a mais comum é a doença arterial coronariana, ou seja, a pessoa que tem placa de gordura na artéria, que pode já ter tido infarto ou não, mas que tem doença aterosclerótica importante. Pessoas que têm insuficiência cardíaca, ou seja, o coração não está funcionando de forma adequada, não está cumprindo o papel dele, que é mandar sangue com oxigênio e outros nutrientes para todos os tecidos do corpo. Isso pode ser devido, a pessoa pode desenvolver insuficiência cardíaca após ter um infarto, devido à pressão alta, certos medicamentos que podem provocar insuficiência cardíaca. Existem as cardiopatias que são congênitas, ou seja, a pessoa já nasce com aquele defeito do coração, cardiopatia pós-parto, são várias etiologias. Dentro das doenças cardiovasculares, tem também pessoas que sofrem acidente vascular encefálico ou AVC. Existem as mais comuns, então, são a doença coronariana, a insuficiência cardíaca, o acidente vascular encefálico, arritmias cardíacas também são bastante frequentes. Doutor, gostaria de pedir uma gentileza, pode puxar o microfone para o pessoal em casa te ouvir melhor? Isso, tá ok. Ficar bem pertinho para o pessoal te ouvir bem nessa entrevista, nesse bate-papo, muito interessante, muito relevante para toda a nossa audiência, uma vez, como eu disse aqui, né, que são doenças que estão tirando vidas, ceifando vidas, e cada vez mais jovens, né, cada vez pessoas mais jovens tendo problemas aí cardíacos. Doutor, como que o senhor avalia esse quadro que nós vivemos hoje no Brasil? Na sua opinião, quais são as causas? O que está levando a população a esse padrão de comportamento? Olha, hoje nós temos um aumento, né, da prevalência de sobrepeso, obesidade, diabetes. É muito falado nas mídias sociais e também na literatura sobre ambiente obesogênico. O que significa isso? Hoje, o nosso cérebro, o nosso organismo ainda é primitivo. Lá do tempo da pré-história, havia falta de alimentos. Então, o nosso organismo, ele foi feito para armazenar todo o excesso, porque o nosso organismo sabe exatamente quando será novamente que terá comida. Acontece que com a evolução, o cérebro continua o mesmo. Entretanto, hoje a facilidade de alimento aumentou muito, e principalmente a questão dos alimentos processados e os ultraprocessados, os fast food, que são alimentos rápidos, e acrescenta a essa situação
os hábitos de vida hoje, todo mundo trabalha muito, tem muitas atividades, falta tempo e a maioria das pessoas não priorizam a saúde. Se você está sem tempo, você deixa de almoçar, deixa de jantar, deixa de fazer alguma coisa para a saúde, para executar a ação que você tem que fazer relacionada ao trabalho, algum outro compromisso. E assim também é com a atividade física que você deixa de fazer. Aí hoje é carro, a maioria das pessoas tem carro, motocicleta, não se locomovem. E um mundo totalmente, hoje, aumento da tecnologia, que é uma coisa positiva, com certeza. Entretanto, as pessoas ficam muito tempo presos à tela do celular, conversam um pouco, isso favorece estresse. A falta de atividade física também colabora, né, para o estresse, alimentação errada. Então junta todas essas questões. Maus hábitos alimentares, a inatividade física, o estresse, a falta do sono, além de certos comportamentos que são inadequados, como fumar, ingerir bebidas alcoólicas em excesso. Todo esse ambiente tem favorecido as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, porque todos esses que eu citei são fatores de risco. Fator de risco é uma condição que, se presente, aumenta a probabilidade da pessoa ter determinada doença. E o sedentarismo, alimentação errada, alimentação à base de ultraprocessados principalmente, tabagismo, sedentarismo, favorecem o aparecimento da aterosclerose, que é a formação de uma placa na gordura, de gordura nas artérias, e isso, no decorrer do tempo, aumenta o risco da pessoa ter um infarto, um AVC, uma doença renal crônica, as doenças cardiovasculares de uma forma geral. Entendi. Doutor, certa vez eu vi uma reportagem na internet, eu vi alguém falando, na verdade, e é claro que a gente sempre acende, né, um sinal de alerta. Será que é verdade isso daqui? Será que não é? E eu vi uma informação de que os infartos começaram a ser registrados no início ali dos anos de 1900, com mais intensidade, depois que as pessoas deixaram de usar a banha de porco e passaram a usar esses óleos industrializados, né? Óleos de soja, de modo geral. Tem algum embasamento essa informação? Isso procede? O senhor acredita que o óleo convencional que a gente usa pode fazer mal? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, as gorduras são aterogêneas, principalmente as gorduras saturadas. E o que acontece? A banha de porco é rica na gordura aterogênica. Então, o óleo vegetal é mais saudável do que mesmo? A banha de porco. Isso não é uma verdade. Tanto que pessoas que a gente atende no dia a dia, que alimentam à base de banha de porco, elas têm o colesterol, geralmente o LDL colesterol, muito mais elevado do que as pessoas que fazem uso do óleo vegetal. Sim. Toda gordura que é sólida no ar ambiente, ela é uma gordura ruim, habitualmente. As que são líquidas, elas são menos aterogênicas. Agora, as gorduras, de uma forma geral, elas são chamadas macronutrientes. Temos 3 macronutrientes: os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Os 3 são importantes para a saúde. A questão é a quantidade. Existe as 4 leis da nutrologia, em que o alimento tem que ter qualidade, ou seja, alimento in natura é preferível alimento industrializado, processado ou ultraprocessado. Sim. A quantidade também é importante, porque mesmo você comendo alimentos saudáveis em grande quantidade, também pode ser prejudicial. Tem que ser harmônico, ou seja, a proporção proteínas, gorduras e carboidratos tem que ser respeitada. Certo. E tem que ser adequada à necessidade nutricional de uma pessoa. Se uma pessoa está, por exemplo, com baixo peso, desnutrida, vai precisar ter uma necessidade nutricional. Se ela está acima do peso ou com peso adequado, a proporção entre macronutrientes varia de acordo com a necessidade individual de cada indivíduo.
Soma-se a isso os micronutrientes, que são as vitaminas, os sais minerais, as fibras e a água, que também é muito importante a quantidade de água que a pessoa ingere por dia. Mas, em falando da banha de porco e da gordura vegetal, nos tempos que você remeteu, no passado, não muito longe, as pessoas assim, não tinham automóvel, as pessoas trabalhavam praticamente na zona rural. Um conjunto de fatores, elas né, tinham doutor? um consumo energético maior, porque o trabalho era mais braçal, elas caminhavam a pé, tá certo? Não tinha alimento ultraprocessado, aí era apenas a gordura. Agora, nos tempos atuais, com a revolução industrial, com a tecnologia, o que acontece? As pessoas movem menos a pé, sempre utilizando algum meio de transporte, elas alimentam muito à base de alimentos ultraprocessados, soma-se a isso o estresse, as horas de sono reduzida, o tabagismo, o etilismo e tudo mais. As doenças acontecem como uma somatória dos vários fatores de risco. Não é só a gordura, acho que culpar a gordura apenas não é correto, culpar só o açúcar, só o cigarro, é um conjunto de fatores que faz com que a pessoa fique doente. Soma-se a isso a genética. A genética também, a herança genética da pessoa, que ela herda do pai e da mãe, também interfere. Os determinantes de doenças são os fatores genéticos, as condições do meio que a pessoa vive. Por exemplo, se você mora numa cidade que tem uma vigilância sanitária atuante, água encanada, rede de esgoto, as políticas de saúde são bem implementadas, a população toma as vacinas em dia, vai haver, não tem uma poluição exagerada, tudo isso determina a doença. Então, assim, as condições do meio que a pessoa vive, os fatores genéticos e os padrões de comportamento da pessoa, os hábitos de vida. E o controle que ela tem sobre esse fator de risco, como que ela controla a pressão, como que ela controla a diabetes, tudo isso vai determinar a doença. E tem também o serviço de saúde local. Se você tem um serviço de saúde que é acessível à comunidade, tanto a atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, reabilitação, se o serviço de saúde funciona também bem, muito provavelmente a prevalência de doenças naquela comunidade vai reduzir. Então a soma de todos esses fatores é que vai dar o resultado da saúde naquela população específica. Entendi. Não tem como a gente definir aqui um só vilão. É um conjunto de fatores, né, doutor? Sim. Que vai determinar aí a saúde da nossa população. Exato. Agora, doutor, é impossível a gente falar de problemas cardíacos e não falar desse período de pandemia que trouxe algum tipo de impacto, eu tenho certeza que trouxe na saúde da população, e é isso que eu gostaria de saber do doutor, né? Como que a pandemia de Covid-19 afetou a rotina de trabalho e também dos seus pacientes? Quais foram os impactos da Covid-19 na saúde cardiovascular da população, doutor? A Covid-19 teve vários impactos na saúde. Primeiro, no momento, né, da pandemia especificamente, então assim, gerou um estresse muito importante, um estresse agudo, significativo, muitas mortes, né, famílias que perderam vários entes da mesma família. Isso levou a um estresse agudo e crônico e, sabidamente, a literatura é bem clara, o estresse leva à doença cardiovascular. Aquela questão do fique em casa, que foi uma recomendação que foi prudente sim no momento oportuno, também afastou as pessoas do controle que ela tinha que ter, assim, algumas pessoas que têm fatores de risco importantes, tem um risco importante de doença cardiovascular, que já tem doença cardiovascular já diagnosticada, precisa de um acompanhamento médico regular. Esse acompanhamento foi postergado, as pessoas deixaram de buscar o serviço de saúde para ficar em casa com receio da Covid-19 e o impacto direto da doença em si, né? Grande parte da população teve a doença e a Covid, a infecção causada pela Covid-19, assim como qualquer infecção, pode levar à disfunção orgânica
E um dos órgãos afetados pela Covid-19 era exatamente o coração, o sistema cardiovascular. E uma pessoa que era previamente rígida pode ter desenvolvido doença cardíaca pós a Covid-19, ou aqueles que já tinham doença cardiovascular diagnosticada podem ter tornados piores, né, funcionalmente devido à Covid. Então, juntando todos esses fatores, o impacto da Covid-19, sim, foi muito grande na saúde geral, gerou uma fila de espera maior, né, de atendimentos ambulatoriais, sim. Digamos, cirurgias eletivas, tudo isso houve um acúmulo e o serviço de saúde está se organizando aos poucos. Não podemos deixar de considerar também o grande impacto financeiro que a Covid trouxe sobre os grandes hospitais, a despeito do financiamento público, né? Acho que o governo investiu bastante, repassou recursos para os hospitais, para os municípios, mas recurso em saúde todo tanto é pouco, porque saúde é algo muito caro. Então todas essas, acho que eu tentei lembrar de alguns pontos importantes, mas com certeza tem mais fatores que podem serem citados para justificar, né, o impacto negativo da Covid-19 na saúde cardiovascular e na saúde de uma forma geral, tanto para as pessoas como para o sistema de saúde como um todo. Doutor, e a gente tem acompanhado essas informações de internet, claro que, como eu disse aqui, eu sempre duvido, né? Eu pego uma coisa ali, duvido, vou pesquisar, vou me informar e vou buscar ali uma fonte confiável. Esse, inclusive, é o papel, né, do rádio, por exemplo, que busca sempre fontes confiáveis para informar a sua audiência. Falando ainda sobre essa questão do Covid, a gente acompanha muita informação, muita divulgação, disseminação daquele tipo de informação. Olha, tá aí, né? Jovem morreu de infarto por causa da vacina, ou morreu por causa do Covid, problemas cardiovasculares supostamente teriam aumentado por causa das vacinas. O que o senhor pensa sobre isso? Né? O que a ciência nos aponta em relação à vacinação? Tem alguma influência? A vacina pode, de fato, levar alguém a um problema cardiovascular? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, especificamente falando da Covid-19, seja da doença, da vacina, infelizmente houve uma conotação, envolvimento de questões políticas que não vem ao caso. Então, assim, tem muito fake news, né? Durante toda a pandemia teve e pós-pandemia também. Verdade. Em falando de ciência, assim, vacinas, acho que a gente tem que deixar bem claro, vacina é algo seguro. Nós tivemos, né, exemplo aqui no Brasil, a erradicação da poliomielite e sarampo, várias outras doenças que foram erradicadas devido à vacina. Existe o calendário nacional de vacinação, que são vacinas obrigatórias, e isso reduz as doenças, assim como tem outras vacinas que não fazem parte do sistema público, mas que são também recomendadas. Está aí a vacina da dengue, que recentemente foi autorizada. Entretanto, agora que eu estava vendo que parece que o governo vai disponibilizar, né, para o sistema público, para alguma faixa etária. Mas assim, as vacinas são protetoras, elas protegem a população contra doenças. A vacina contra a Covid-19 houve muita controvérsia, mas no meu modo de entender, as vacinas foram a salvação. Elas salvaram muitas vidas. Foi depois que a população foi vacinada que a prevalência da Covid reduziu significativamente. Está certo que houve uma imunização natural, as pessoas foram pegando a doença e se tornando imunes, mas a vacina contribuiu muito. Foi marcante o início da vacina com a redução da doença. Agora, qualquer medicamento, qualquer vacina, existe a possibilidade de alguma pessoa ter um efeito colateral, seja do medicamento, da vacina, ou até um efeito indesejável. Não existe nada que é zero de risco. Agora, eu penso que muitas doenças ou muitos casos atribuídos à vacina não tiveram comprovação. Para você, o correto seria toda pessoa que tem óbito, que se fizesse um serviço de verificação de óbito para chegar exatamente a causa da morte da pessoa, para você ver se tem uma relação de causa e efeito.
Isso, muitas vezes, não é feito. Ah, a pessoa morreu de vacina, a pessoa morreu disso. Mas assim, como? O médico, por exemplo, eu estou num plantão. Uma pessoa chega lá com uma parada cardiorrespiratória e não volta. O certo é eu colocar a causa indeterminada se eu não tiver elementos para saber do que aquela pessoa morreu. Esse é o protocolo, né? Se nós tivéssemos serviço de verificação de óbito disponível, o correto seria encaminhar. Muitas vezes a família não aceita e também nós não temos essa disponibilidade. Nós temos aqui na nossa cidade o Instituto de Medicina Legal, IML, que é acionado nos casos de morte violenta. Então, certo. Morte violenta não pode assinar atestado de óbito, tem que caminhar para o IML, que seria morte num acidente, um assassinato, se a pessoa tem alguma marca de lesão externa, é IML. Mas, caso contrário, nós não temos assim, números, dados confiáveis para falar que a pessoa morreu foi devido à vacina. Então, acho que é meio leviano, na maioria das vezes, atribuir essa relação de causa e efeito. E nós podemos sim falar que a vacina é segura e no caso da Covid-19 tiveram tratamentos, assim, era uma doença nova que estava afetando todo mundo, causando muitas mortes, e aí a evidência científica que é recomendada para a maioria das doenças e que muitas têm tratamentos que têm evidência científica, no caso da Covid, que era uma doença nova, nós não tínhamos muita evidência científica, nem de tratamentos, nem de vacina, mas tínhamos que fazer alguma coisa. Então, acho que foi válido utilizar a vacina, medicamentos que foram utilizados, embora gerou muita, digamos, controvérsia, às vezes a evidência científica que nós temos, às vezes é um relato de caso mesmo, é a melhor evidência científica para aquela doença. Aí, o que mais que vai entrar na decisão do médico usar ou não tal medicamento? É a evidência científica, a experiência que ele tem em tratar aquela doença e a preferência da pessoa. Às vezes o medicamento tem uma evidência científica forte, o médico tem experiência com aquele medicamento, mas a pessoa não quer tomar, seja pelo custo, seja porque o medicamento tem algum efeito colateral que ela não quer sentir aquilo. Então, assim, essas decisões de tratamento são complexas e envolvem muitos aspectos. Certo. Em relação ao aumento de doença cardiovascular pós-pandemia, recentemente eu estava lendo um artigo sobre morte súbita cardíaca, porque muitos atribuem, depois que da Covid está morrendo muita gente de repente. Nesse artigo fala que não, que a estatística de morte súbita mantém a mesma. Sempre houveram morte súbita cardíaca, então com menos de 35 anos, pessoas com cardiopatia, miocardiopatia hipertrófica, QT longo, tem algumas causas de morte súbita cardíaca, principalmente no esporte, que já são sacramentados, descritos na literatura, e acima dos 35 anos, foi a primeira pergunta que você me fez, é a doença arterial coronariana. Nós temos um aumento dos fatores de risco nos dias atuais, assim, significativo, aumento de hipertensão, aumento de dislipidemia, de diabetes, sobrepeso, obesidade. Estes sim, ao meu ver, são os fatores de risco que predispõem à doença cardíaca, aterosclerose precoce. Com 40 anos, tem estudo, tem um quadro clássico, que eu sempre às vezes até posto assim nas aulas minhas, coloco, que é uma artéria que mostra a evolução da aterosclerose. Foi publicado no Circulation em 1980, 81, que mostra desde o nascimento já começa o processo de aterosclerose. A célula espumosa, estria gordurosa e vai acumulando gordura. Na quarta década de vida já é possível ter uma placa significativa causando obstrução na artéria. Essa é uma publicação antiga que é real. Então, o que pode ser feito? Reduzir o risco de doença cardiovascular significa controlar bem os fatores de risco e ter hábitos saudáveis de vida. Entendi. Agora, doutor, a gente fala muito sobre hábitos saudáveis, né? Mas aí a gente pega e vê o caso daquele atleta que tem uma dieta corretíssima, que pratica atividade, né, a saúde impecável, o corpo, o peso, tudo ali alinhado, e de repente, né, acaba
sofrendo ali, né, um problema cardíaco, muitos casos até em campo, né, na quadra, enfim. E aí, doutor, o que leva esse tipo de jovem, né, saudável, em tese, ter um problema cardíaco repentino? Sim, esse é um questionamento muito comum até no consultório. A pessoa fala, mas fulano, meu tio, meu avô, fumou até, não sei, 100 anos, viveu bem. O outro parou de fumar, tá lá ruim. Então, assim, na verdade, nós temos que pensar o seguinte, aquilo que eu disse, hábitos de vida é uma parte do processo, né? Então, por exemplo, 40% das cargas de doença são devidas a fatores de risco. Tem publicação falando isso. Sim. 30% genética. Fator genético. Aí depois tem as condições do meio, serviço de saúde. Tá certo? Uhum. Então, por exemplo, o esporte, atividade física, exercício físico, efetivamente, assim, a literatura é robusta, reduz o risco de ter doença cardiovascular. Reduz muito. Sim. Acontece que tem exercício leve, moderado e atividade física intensa. O excesso, às vezes, pode ser prejudicial. Então, assim, existe até o termo coração de atleta. O Sim. coração de atleta, ele é hipertrófico, tem algumas arritmias que são benignas, tem toda uma mudança da fisiopatologia quando a atividade física é extra, muito acima do que habitualmente recomendado. Isso pode, no futuro, predispor a pessoa a algum tipo de outra lesão, seja no sistema osteomuscular, cardíaca. Agora, o exercício físico habitual, atividade física leve a moderada, é benéfica. Essas pessoas que supostamente têm hábitos de vida saudáveis e que morrem precocemente, provavelmente devem ter algum componente genético, algum outro fator predisponente, além dos hábitos de vida. Tanto que, assim, em se falando de redes sociais, de você fazer uma comunicação correta, recentemente eu estava lendo um livro sobre isso que fala o seguinte, o termo prevenir nem é muito adequado. Por quê? Se você parar de fumar, você vai prevenir o infarto, você vai prevenir uma morte súbita. Não é totalmente correto. Você vai reduzir o risco. Tanto é que eu uso, às vezes, a hashtag nas minhas coisas, redução do risco. Parar de fumar reduz o risco de ter infarto e de ter AVC. Previne? Não, porque uma pessoa que não fuma pode ter. Por quê? Se ela tem uma herança genética forte, e às vezes ela está com sobrepeso, obesidade, tem pressão alta, e ela não fuma, junto à genética, mais os fatores de risco outros, ela pode ter um infarto. Já uma pessoa que tem predisposição genética, mas ela faz técnicas de meditação, controla o estresse, faz atividade física, não fuma, mantém a pressão controlada, a glicemia controlada, o colesterol, ela reduz muito o risco. Às vezes ela não vai desenvolver a doença que ela tem uma genética que predispõe ela a ter. Ela vai conseguir mudar a história natural da doença através do controle dos fatores de risco. Ou se ela tiver a doença, talvez seja uma manifestação mais branda da doença. Ao passo que se a pessoa tem predisposição genética e não cuida dos fatores de risco que são chamados modificáveis, aí sim a probabilidade, o risco dela desenvolver aquela doença torna-se maior. Por isso que a gente sempre fala, vamos reduzir o risco. Então, se você tiver hábitos saudáveis de vida, comportamentos adequados, você vai ter uma redução significativa do risco cardiovascular. Não vai ser 100%, mas reduz bastante. Olha só, doutor, a gente vai para um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e a gente já volta, inclusive com perguntas aqui dos nossos ouvintes, querendo interagir aqui com o doutor José Ronaldo. No oferecimento da Seara Alimentos, que está com uma oportunidade de trabalho. Interessados em enviar currículo no número 359-9809-1598, 9809-1598 ou deixar o currículo na portaria da empresa. Venha fazer parte da JBS Seara, uma das maiores empregadoras do Brasil. Supermercado do Gaspar há 25 anos, uma referência em São João Batista do Glória. Segural Corretora de Seguros e Certificação Digital. Um abraço para o Alexandre, Júlio e todo o pessoal da Segural. Nós voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo
Passos em Pauta. Em instantes, a informação está de volta. A primeira Rádio Passos. Atenção! A Seara Alimentos está com oportunidade de trabalho. As vagas são para áreas operacionais para pessoas de ambos os sexos, maiores de 18 anos e não é necessário experiência. A Seara oferece grandes benefícios e parcerias. Os interessados deverão enviar currículo no número 359-9809-1598 ou deixar o currículo na portaria da empresa. Venha fazer parte da JBS Seara, uma das maiores empregadoras do Brasil. Revisão do seu carro. É na Alves Car Centro Automotivo. Super troca de óleo do motor, 4 litros de óleo, 5W30, mais o filtro por apenas R$ 158,90. Isso mesmo, R$ 158,90. Viagem com segurança, revisão de freios, pneus, suspensão e muito mais. Alves Car Centro Automotivo, Avenida da Moda, 4029. Fixo e WhatsApp 3526-6644. No trânsito, escolha a vida. Segural, corretora de seguros. Seguros para tratores e seus equipamentos agrícolas em geral. Seguros para o seu automóvel, residência e seguros de vida. Segural, corretora de seguros. Há 30 anos com responsabilidade em seus negócios. Consórcios e financiamentos de motos e veículos. Rua Coronel João de Barros, 262 em Passos. Fixo 3521-9008. WhatsApp 99981-1601. Segural. Rádio Passos. Partiu Mata, Campo de Cima, Babilônia, Serra da Canastra. Sua rota perfeita de aventuras neste carnaval. E no Glória tem Supermercado Gaspar. Completo supermercado, padaria e uma lanchonete maravilhosa. No Supermercado Gaspar você encontra o pastelão recheado com carne e queijo, o mais famoso da região. Avenida Florianópolis 56, sentido saída Delfinópolis. 3524-1104. WhatsApp 984390557. Supermercado Gaspar. Se você está sempre se sentindo esgotado ao chegar em casa e sem energia para realizar as tarefas mais simples, é possível que uma deficiência de vitaminas esteja por trás disso. O Defense Prime Mais é um suplemento alimentar cuidadosamente formulado com as vitaminas C, D, B6, B9, B12 e zinco. Com o seu sistema imunológico fortalecido e funcionando adequadamente, você tem mais disposição e maior proteção contra infecções e doenças. Adquira agora o seu Defense Prime Mais pelo WhatsApp 99210-0007. Fortaleça seu sistema imunológico e proteja o que mais importa, você. Defense Prime Mais, WhatsApp 99210-0007. Moradas da Serra, condomínio com excelente localização no coração da Serra da Canastra. Estrutura completa, confortável e segura. Um complexo com hotelaria, gastronomia e esportes. Conheça um belo condomínio, moderno e estruturado com lotes a R$ 449 um metro quadrado. Localização privilegiada a 2 minutos de São João Batista do Glória. 35-99981-7006. Moradas da Serra. A primeira Rádio Passos 94,7. Voltamos a apresentar Passos em Pauta. Passos em Pauta. Estamos de volta ao vivo, agora 11h47. Doutor José Ronaldo já acabou de me puxar a orelha aqui, disse que eu preciso emagrecer um pouquinho, né? E realmente estou precisando mesmo, viu? E o sobrepeso é complicado, viu? Vou te falar uma coisa, viu, doutor? Depois que eu passei dos 30, rapaz, negócio difícil manter peso, viu? É uma luta a vida inteira, né, Rick? O Rick já é fininho, já tem, né, já tem aí uma, como é que fala? Não, uma alimentação, não, como é que fala quando a pessoa tem uma tendência, né? O Rick tem tendência, você foi magro a vida inteira, né, Rick? Doutor, é verdade isso? Tem gente que tem tendência, tem um biotipo ali de ser mais magro, outra pessoa tem aquele biotipo ali de ser mais gordinho. Isso é verdade ou é balela?
Sim, tem biotipo e tem questões genéticas. Sim. Você não fica triste não, que eu também estou precisando emagrecer. Mas assim, a obesidade é uma doença crônica, difícil de tratamento, porque ela é multifatorial. Então tem questões genéticas envolvidas, Sim. questão do intestino, questões emocionais, hormônios, outras doenças que a pessoa eventualmente possui, determinados medicamentos que a pessoa às vezes tem que fazer uso. Tudo isso interfere no peso. Então, assim, a obesidade é uma doença que tem que ser tratada com respeito, tem que ser tratada por alguém que tem expertise em tratamento, porque é uma doença que exige uma abordagem multiprofissional e várias nuances envolvidas. Não é algo simples de falar, tem que só fazer dieta. Longe disso. Isso só é muito pouco. Tem a pessoa com obesidade tem que ser tratada como uma doença crônica, um tratamento crônico, assim como a hipertensão, diabetes, tem que ter um acompanhamento regular para ir avaliando as estratégias que estão sendo tomadas até que chega no resultado esperado. Muito bem, doutor, olha, quero cumprimentar aqui alguns ouvintes na audiência com a gente, um abraço lá para a Eunice acompanhando a entrevista. A Késia está perguntando aqui em relação das vacinas com os infartos, já foi respondido no bloco anterior. Um abraço para o Marcelo Mandache que está lá acompanhando. Nós temos aqui o caso da Rosilane. Ela está dizendo o seguinte: doutor, gostaria de perguntar para o doutor José Ronaldo, eu moro aqui na Avenida Montes e gostaria de saber o que pode ser feito para desinchar o coração. Meu esposo João está com 65 anos, deu 2 AVCs e está recuperando, graças a Deus, mas o coração está inchado. O que faz nesse caso aqui, hein, doutor? Olha, o termo coração inchado geralmente é um termo popular, ou um termo que às vezes o médico utiliza para explicar para a pessoa, para o paciente, quando o coração está insuficiente. Existem 2 tipos de insuficiência cardíaca principais. Uma que é a função ventricular, a fração de ejeção do coração, que é um parâmetro que a gente utiliza que é normal, e tem a com fração de ejeção reduzida, que geralmente o coração em si, ele é aumentado de tamanho quando faz um raio-x, quando faz um ecocardiograma, e com fração de ejeção normal, às vezes no raio-x a área cardíaca nem é tão aumentada, e nem no eco a fração de ejeção é reduzida. Entretanto, o que define a insuficiência cardíaca é a presença de sintomas, que principalmente limitação para fazer esforços, e os sintomas podem ser que a gente fala de congestão, que aí a pessoa tem inchaço nas pernas, tem falta de ar, e também quando a perfusão está diminuída, tem a pressão mais baixa, a função renal alterada. Mas no caso do seu marido, provavelmente ele tem uma insuficiência cardíaca, ele precisa primeiro saber, né, provavelmente já tem a causa da insuficiência cardíaca. Existem causas que são reversíveis, outras não. Por exemplo, se ele tem alguma doença valvar e ela é cirúrgica, operando a válvula, melhora o coração. Se ele tem uma artéria entupida, abrindo a artéria, revascularizando, seja com stent, seja com cirurgia, ele recupera em parte a função cardíaca, habitualmente. Agora, se é Chagas, por exemplo, aí não tem como, aí é tratar a insuficiência cardíaca. Então, existe hoje vários medicamentos que ajudam a melhorar os sintomas, né, de inchaço, por exemplo, ajuda a evitar a progressão da doença, e alguns que até tem literatura mostrando que reduz o risco da pessoa falecer, morrer. Pessoas com insuficiência cardíaca muitas vezes morrem devido à arritmia cardíaca, edema agudo de pulmão. Então, os medicamentos que ajudam a evitar essas complicações agudas e que ajudam a melhorar o prognóstico, ou seja, a pessoa viver mais tempo. Aí, no caso, ele tem que procurar o cardiologista, se ele ainda não tem, e se já tem, e manter o tratamento e conversando com o médico para ele ajustar os medicamentos da melhor forma possível para atingir os objetivos aí do tratamento da insuficiência cardíaca. Doutor, olha, o Lindomar está dizendo o seguinte: o doutor Lair Ribeiro disse que o colesterol é um bombeiro no incêndio. Pergunta para o doutor José Ronaldo o que ele acha disso. Olha, em relação ao colesterol, eu vou falar, não vou falar a opinião de um médico, de outro, nem a minha. Eu vou falar o que tem na literatura médica, que é onde eu consulto, que eu adquiro conhecimento para estudar e para poder falar o que eu estou falando aqui. O colesterol,
é um tipo de gordura que que nós temos. Ele tem várias funções importantes no organismo. Então, por exemplo, a membrana plasmática das células todas tem colesterol, os hormônios sexuais masculinos têm colesterol. Acontece, o colesterol passa a ser prejudicial quando ele está em níveis elevados, principalmente a fração LDL do colesterol, que é o chamado colesterol ruim. Porque tem o colesterol HDL, o VLDL e o LDL. O LDL mais o VLDL que são o colesterol que é aterogêneo, que vai acumular nas artérias. O fígado produz 70% do colesterol, 30% é proveniente da alimentação. A gordura saturada, que é aquela que fica geralmente sólida no ar ambiente, que é a que tem a gordura da carne, que tem no leite de dendê, no óleo de dendê, no óleo de coco, geralmente ela é heterogênica, ela pode aumentar o LDL colesterol. A gordura que não fica sólida, que é a gordura insaturada, geralmente ela é melhor de ser consumida porque ela é menos heterogênica. Mas aquilo que eu falei no início, tudo depende de quantidade. O que faz uma substância, a diferença entre medicamento e veneno é a dose. Então a alimentação, a quantidade de água que a pessoa ingere, tudo tem a quantidade certa, tá certo? Agora, o colesterol, existe uma literatura robusta que suporta que o colesterol LDL é prejudicial quando ele está em excesso. E conversando com o Mário aqui mesmo, ele me perguntou qual que é o valor do colesterol normal. Depende. O valor do colesterol adequado para a pessoa depende do risco cardiovascular que a pessoa possui. Por exemplo, se a pessoa tem um baixo risco cardiovascular, o colesterol LDL até 130 está adequado. Se ela tem um risco intermediário, tem que ser menor que 100, um risco alto menor que 70 e muito alto, que são naquelas pessoas que já tiveram infarto AVC, o LDL colesterol tem que ficar menor do que 50 miligramas por decilitro. É isso que fala as principais diretrizes que tem no mundo inteiro, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Europeia, Americana, é esta que eu sigo para orientar as pessoas que eu cuido. E como que calcula esse risco cardiovascular? Existem calculadores que permitem calcular esse risco. Se é risco baixo, intermediário, alto ou muito alto. E existem alguns exames que podem mudar esse risco para mais ou para menos, por exemplo, um Doppler de carótida, um score de cálcio coronariano, alguns parâmetros que, se você vê que a pessoa tem já alguma doença ateroterótica subclínica, por exemplo, uma placa na carótida, um score de cálcio maior que 100, por exemplo, uma pessoa que é de baixo risco passa a ser considerada, aliás, de moderado risco, passa a ser considerada uma pessoa de alto risco, mesmo ela sendo assintomática. E sendo de alto risco, o controle do colesterol tem que ser mais rigoroso, tem que ficar mais baixo, assim como o controle da glicose tem que ser mais rigoroso, da pressão e dos outros hábitos de vida. Muito bem, muito interessante. Olha, quero agradecer aqui Roselaine Aparecida, parabenizando pela entrevista, mandando um abraço aqui pro doutor. Também a Dirce Menezes, Mário, muito interessante essa entrevista. Também tem um problema no coração, dispara muito. Tudo que o doutor falou serviu muito para mim, muito obrigada. O Luciano Reis também está lá na sintonia acompanhando o nosso programa. Doutor, olha, a Márcia está dizendo o seguinte: gostaria que o doutor falasse sobre as crianças que estão infartando, né? Mais uma vez relacionada aí à questão das notícias relacionadas à vacina. Isso sempre aconteceu, doutor? Criança também pode ter problema cardíaco? Olha, criança, habitualmente, quando tem doença, é doença cardíaca congênita. Doença, infarto por coronariopatia obstrutiva é raríssimo em criança, pode acontecer em alguns casos que existe, né, uma doença chamada dislipidemia familiar, que é uma doença determinada geneticamente, em que a pessoa tem níveis muito elevados de colesterol e pode ter doença aterosclerótica nas fases mais recentes da vida. Certo? Então eu penso que esses anúncios de morte em criança, que são
noticiados, muitas das vezes é devido à cardiopatia congênita, ou seja, a pessoa já nasce com algum defeito congênito, né, na hora da embriogênese, na formação do coração. Isso predispõe a pessoa à morte precoce, às vezes, quando não é diagnosticada, ou quando tem umas que não tem tratamento mesmo, ou então não foi diagnosticado no tempo hábil e a pessoa evolui com óbito. Certo, olha, quero cumprimentar aqui também pela audiência a Aparecida Mônica, gostei muito da entrevista, parabéns, doutor José Ronaldo, muito obrigado. Rogério também está aqui na sintonia, parabenizando pela entrevista, muito obrigado a todos que estão interagindo aqui com a gente aqui na Rádio Passos, muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Olha, quero mandar um abraço aqui mais uma vez para o pessoal lá da Seara Alimentos, que inclusive está com oportunidade de trabalho. Interessados devem enviar currículo no número 359-9809-1598 ou deixar o seu currículo na portaria da empresa. Faça parte da JBS Seara, uma das maiores empregadoras do Brasil. Supermercado do Gaspar, há 25 anos, uma referência em São João Batista do Glória. Segural Corretora de Seguros e Certificação Digital são com nossos amigos Alexandre e Júlio. Doutor, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, aproveitando que o doutor é diretor clínico da Santa Casa, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte em relação ao protocolo Covid, né, que voltou a ser praticado aí pela Santa Casa, quando vazou aí inclusive um documento, não sei se é um documento interno, acredito que seja da Santa Casa, com orientações, a população já ficou preocupada, já acendeu aquele sinal de alerta, será que estamos vivenciando aí novamente mais um surto de Covid? Como é que está isso, doutor? Fala pra gente. Olha, na verdade, assim, eu sou diretor técnico da Santa Casa. Certo. Mas assim, na verdade é o seguinte, o que aconteceu? Teve aqui em Passos uma orientação da Secretaria de Saúde Municipal do uso de máscaras lá na UPA, porque, pelo que eu ouvi dizer também, é que havia um número de pessoas, estava aumentando o número de pessoas com a Covid, era uma medida de proteção. Na Santa Casa, a coordenadora da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, me comunicou que estava preocupada com algumas pessoas que com esses números que estavam aumentando, e achou prudente que nós colocássemos a orientação de utilizar máscara dentro do ambiente hospitalar para coibir um possível aumento de infecção intra-hospitalar, independente do contexto municipal e também nacional. Não existe, pelo menos que eu saiba, nada que suporta falar que a pandemia vai voltar. Não existe isso. É uma medida de precaução interna lá do hospital, baseada em alguns casos que tiveram de Covid que foram notificados. Com a intenção de proteger os usuários do hospital, foi tomada essa medida de prevenção, assim como quando acontece algum surto, né, nos hospitais de uma forma geral, é natural acontecer algum surto de infecção, seja por uma bactéria X, Y, e a CCH, como é atuante, percebendo essas mudanças, ela orienta medidas para coibir aquele surto, para não deixar que aquilo vá para frente. Foi isso que aconteceu lá relacionado ao uso de máscara. Foi uma medida de proteção aos colaboradores do hospital, os médicos e as pessoas que utilizam o hospital, sem conotação com uma possível aumento. Não há motivo nenhum para ninguém ter pânico relacionado a isso. É algo da Santa Casa com a intenção de proteção. Eu vi recentemente na imprensa falando que eu não me lembro exatamente, mas que no Mato Grosso também, no município, haviam instituído a orientação de utilização de máscara, porque parece que foi diagnosticado uma variante da Covid-19 nova. Por conta disso, naquela cidade onde foi isolado essa variante, foi indicado usar máscaras novamente. Mas são fatos isolados. A Santa Casa, especificamente, foi algo interno de orientação da nossa
comissão de infecção hospitalar. Eu participei da decisão estando de acordo como diretor técnico, com essa intenção de proteção por um curto período, até para ver se estava havendo realmente algum aumento da Covid aqui no município ou não. Em breve, estando tudo ok, provavelmente essa orientação será desfeita e espero que tudo fique como está, tranquilo, sem Covid-19 aumentando lugar na cidade em nenhum lugar do mundo. Que assim seja, se Deus quiser, né? Doutor José Ronaldo Alves, cardiologista, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sempre um prazer recebê-lo aqui e muito obrigado por compartilhar aqui o seu conhecimento com a nossa audiência e esclarecer aqui tantas dúvidas. Obrigado mais uma vez, doutor. Eu que agradeço essa oportunidade, é muito bom vir aqui, poder expressar minha opinião e principalmente ajudar as pessoas a compreenderem, né, fatores de risco e se cuidarem para ter mais saúde. Muito obrigado, estarei sempre à disposição. Muito obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Obrigado pelo carinho, companhia e audiência. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Na sequência, tem Henrique Nunes trazendo o programa A Hora do Brasil com a melhor sequência da música popular brasileira. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Compromisso com a comunidade. Passos em Pauta. Passos em Pauta. Rádio Passos FM.